Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Você Sem Limites. E hoje nós estamos aqui com a Andreia. A Andreia é dona de casa, ela é advogada, ela é mãe de uma linda menina, a Yasmin. Andreia é uma pessoa que só de a gente olhar, a gente já se encanta. E quando conhecemos ela mais de perto, aí a gente se apaixona. Andréia, pelo seu carisma, pela sua educação, pela sua determinação e pela sua garra. Andréia, que bom que você está aqui conosco, que bom que você aceitou esse convite, ainda mais nessa semana tão importante, que é a semana de conscientização das crianças autistas, né? Por você estar aqui e compartilhar como que é o seu dia a dia de ser uma mãe de uma criança autista. Até a gente brinca, né, de ser a mãe Uber, né, que a gente leva e traz para as terapias. É, mãe turista, né? A mãe turista. De estar aqui falando, né, da nossa causa, né, da nossa luta. E quando você fez esse convite, eu falei, não posso deixar de falar, né, deixar de passar essa oportunidade de falar dessa causa tão bonita que é o autismo. Então, primeiro também queria, antes da gente começar, eu queria agradecer, né, você, Altair, porque vocês foram muito importantes para nós, né, lá atrás, quando a gente descobriu o diagnóstico dela, né, então, você faz parte, né, entre tantas pessoas, né, amigos nossos, vocês fazem parte disso e vocês são inspiração, né, você e o Altair, seu esposo, são inspiração para nós. Fala que agora é eu que choro. E aí, conta pra nós, Andréia, como que foi, assim, você recebeu o diagnóstico da Yasmin? Como que você descobriu? Como que foi? Então, foi assim, né, eu tive uma gravidez normal, com acompanhamento pré-natal, tudo certinho. Nasceu uma criança aparentemente normal, né? E aí, desenvolvimento normal, e aí, quando ela começou assim, 7, 8 meses, 9 meses, aquela fase de engatinhar, eu via que ela não estava tendo tanta firmeza, né, para estar se desenvolvendo. E aí eu comecei a ficar um pouco preocupada, né, pensando, tem alguma coisa estranha acontecendo. Mas aí, como era a primeira filha, e na época a gente não tinha nenhuma criança na família, né, pra gente ter um parâmetro assim, eu pensava, eu acho que deve ser normal. Mas mãe, coração de mãe não se engana, né? Eu pensava, não, mas deve ter alguma coisa estranha. E aí eu comentava, né, com as pessoas, né, a família, eu comentava até com o pediatra mesmo, e alguns falavam, não, mas tá normal, tá normal. Mas você viu algum sinal específico, assim? Então, ela não, eu via que ela não sentava, né, nesses meses aí, que ela já tinha que estar sentando, rolando, tinha que estar mais firminha, ela não sentava. E aí, isso foi assim acho que dos 7 meses para frente. E aí, eu sempre com aquela pulga atrás da orelha, né, pensando que tem alguma coisa errada. E aí, com um ano, aí eu levei ela, né, num outro profissional, e ele até falou, olha, eu acho que é bom você levá-la para um neuro, deu um encaminhamento, e até então, não, antes ainda dele dar o encaminhamento para o neuro, ele falou, vou passar para ela fazer fisioterapia, para ajudar, né, a desenvolver, para ela começar a andar. E aí eu ainda pensei, falei, nossa, mas por que ele encaminhar para o neuro, né? Minha Sim. filha é normal. Falei, não, vou começar a fisioterapia e tá tudo bem. E nós começamos a fazer as fisioterapias e ela sempre molinha. Eu colocava ela, sabe aqueles bercinho móvel, né? Bercinho móvel, eu colocava ela de pezinho, ela caía para trás. Aquilo eu via, Ela me já tinha cortava o quanto coração. tempo? Nessa época ela já tinha 1 ano. 1 ano. Já tinha 1 ano, aham. E aí começamos a fazer fisioterapia, e aí ela estava com 1 ano nisso, fizemos 3 meses de fisioterapia, e ajudou ela, né, a desenvolver e tal, mas ainda não estava andando. E aí retornamos nesse profissional, ele nos indicou para ir no geneticista e ir na neuro.
Tinha levado, né, ela nesse outro profissional e estávamos fazendo fisioterapia. E passado 3 meses de fisioterapia, ele indicou para a gente levar no neuro, né, no neuropediatra e no geneticista, porque ele levantou a possibilidade dela ter uma síndrome, né, a síndrome de Rett. E eu lembro que nesse dia, meu marido sempre me acompanhava nas consultas, né, dela, e nesse dia ele estava em viagem, a trabalho, e eu fui sozinha, porque em conversa com. Eu fui sozinha, e aí, conversando com ele levantou essa possibilidade. E ainda eu lembro que eu falei assim, nossa, doutor, mas com base em que o doutor tá me falando isso? Ele falou, no fato dela morder as mãos, que na época ela mordia, ela tinha até o dedinho assim, machucadinho, grosso, sabe? Fez um calo. E o fato dela não andar. Aí eu falei, nossa, mas com base nisso, o doutor fala que ela tem essa síndrome? E aí ele alegou, na verdade, ele fez o encaminhamento, né, para esses outros profissionais, mas em conversa, no atendimento, ele afirmou para mim com todas as letras. Ele ainda falou: Que ela olha, tinha. mãe, eu sei que, né, não é fácil, nananã. E eu sozinha ali, eu lembro que eu saí do consultório dele em prantos, sabe? Eu não sei assim como que eu consegui segurar a menina. E fui para casa, o mundo desabou, sabe? O mundo desabou porque, imagina, do nada, assim, no seco, a pessoa falar, não, porque ela tem as Só para a pessoa características entender, dela. conta só resumidamente assim, André, o que que é a síndrome de Rett por cima, só para. Então, aí, sobre a síndrome de Rett, assim, eu dei uma olhada, não sei a fundo, né? Não, é só para. Na época, eu lembro que eu comecei a dar uma estudada, porque até descobri o que a menina tinha, eu ficava pesquisando e perguntando para as pessoas, sabe? Ah, se alguém comentasse, ah, meu filho tem isso, meu neto, eu ia perguntar para as pessoas para Sim, tentar entender, né? Tentar entender o que a Yasmin tinha. E aí, eu lembro que dessa síndrome de Rett, eu fui pesquisar, é uma síndrome assim, que a criança, ela, às vezes, ela se desenvolve até uma certa idade e depois ela retrocede. Se ela chegou a falar, porque às vezes nem fala, chegou a falar, ela para de falar, se ela andava, ela para de para de andar, andar. tipo assim, é uma É criança presa degenerativo, no né? corpo, fica uma criança presa ali no seu corpinho, sabe? Então, assim, não sei se eu tô falando alguma coisa, mas na época eu lembro que eu dei uma Sim, estudada e tem muito aham. tempo, mas era isso, sei que eu fiquei apavorada, sabe? Por isso é importante quando a gente recebe um diagnóstico, quando não é feito por exames, né, que a gente possa buscar mais de uma opinião médica, né? Sim, sim. Até para a gente se garantir no resguardo do diagnóstico, né? Sim, e Principalmente o autismo, que ele não é feito por não é. um exame igual a síndrome de Down, ela é mais tranquila. Você faz um exame de cariótipo e aí faz a contagem dos cromossomos, ou é Down ou não é Down. Sim, O autismo já não tem isso, né? Você precisa de sim. várias avaliações para você poder chegar ao laudo, né? Sim, e assim, eu lembro que nessa época, até eu estava conversando com você, que você me falou disso, você falou, a gente vê essa questão dos médicos, eles é tão habitual, assim, Sim, rotineiro para eles, ah, a pessoa tá com tal coisa, e chega e fala. Tipo, ah, isso. a pessoa tá com uma doença grave, chega e fulano, não tô Aham. generalizando, falando que todos os profissionais são Não, a gente assim. tem muitos médicos bons, graças a Deus. Mas eu acho, como é uma coisa rotineira para eles, às vezes eles falam, não na maldade, mas e às vezes a gente não está preparado, que nem eu naquele dia, eu estava sozinha. Imagina, falar que a criança tem uma síndrome grave dessa, né? Falar do filho da gente, que é o bem mais precioso da gente, Sim, né? Então, eu acho que tem horas que os médicos têm que ter um pouquinho mais de, de né, de cuidado, né? Na cuidado. forma de falar. Sim, sim. É isso mesmo. E assim, qual foi o seu maior desafio depois do diagnóstico? Depois que a Yasmin realmente confirmou que ela tinha o autismo, qual foi assim o maior desafio que você já enfrentou? Depois desse encaminhamento, né, para neuro e para geneticista, a gente ainda teve um pouco de resistência, porque é difícil você querer aceitar, né, que tem alguma coisa de errado.
E aí foi passando o tempo, ela continuou com as fisioterapias, ela começou a andar com 1 ano e 9 meses, com bastante dificuldade, né? Mas começou a andar. E daí depois, quase 1 ano, a gente procurou né? Essa neuropediatra, e não fechou o diagnóstico. Eu procurei primeiro o geneticista, lá em Cuiabá, e eu lembro que o geneticista foi assim, foi logo depois dessa consulta com o médico que ele afirmou que ela tinha essa síndrome, então nosso mundo desabou. Aí eu lembro que eu consegui marcar a consulta, era assim, tipo, era dezembro, os médicos todos saindo de férias e nem pagando consulta, não conseguia, nem piorou pelo plano, né? Aí eu falo assim que foi de Deus mesmo, porque a gente não estava conseguindo viver mais, sabe? De tão nervoso angústia, que a gente né? estava, angustiado. Do incerto. Sim, e aí, sem saber o que a menina tinha, né? E aí eu tentei marcar consulta, não conseguia, tinha consulta só para fevereiro. E eu falo assim que por Deus foi tão bom, né? Tem sido tão bom, que foi por Deus, apareceu uma consulta tipo de um dia para o outro. A secretária entrou em contato, falou, vocês vêm, a gente foi correndo. E aí a gente consultou com o geneticista, eu falo que aquele médico foi assim enviado de Deus, que ele olhou para nós e falou assim, olha, começa o ano, eu lembro que era 2018, ele começa o ano de 2018 na paz. Sua filha não tem essa síndrome. Olha. Ela tem um atraso no desenvolvimento. Aí você coloca ela na escolinha, você coloca ela na fono, você coloca nas terapias, onde você puder colocar. E vamos investigar para ver o que ela tem. Ele não afirmou nada, sabe? Então, assim, eu falo que daí a gente voltou à vida. Aí começamos 2018, aí a gente marcou com a neuropediatra, levamos ela na neuro. Aí eu lembro que na primeira consulta com a neuro, eu morrendo de medo, ainda perguntei, assim, no final da consulta longa, no final da consulta, eu perguntei sobre autismo, morrendo de medo e com medo do meu marido, né, brigar comigo, falar alguma coisa, que você tá, né? Tá procurando? Tá procurando coisa onde não tem. E aí, só que eu falei, eu não vou sair daqui sossegada se eu não perguntar isso. Aí, eu lembro que eu perguntei, assim, meio, né, com medo, assim, falei, doutora, e autismo? Aí a doutora ainda falou assim, não, né, a gente tem que avaliar, né, não é assim, não dá, né, diagnóstico assim e tal, mas aparentemente ela não tem, porque a Yasmin sempre teve um bom contato visual, né, e a Yasmin não andava nas pontas dos pés e tal. Ela falou, não, vamos analisar, né, aí, porque ela tem bastante contato visual, vejo que ela tem bastante contato visual. Aí eu, ufa, aí vim para casa bem, falei, graças a Deus, né? E tal, e foi passando o tempo, e aí a menina crescendo, e a gente foi vendo os atrasos. Aí nós colocamos ela nas terapias, né? Colocamos na TO, tava fazendo físio, começou TO, começou as intervenções cedo, né? Então, praticamente com 1 ano e 3 meses, ela começou as intervenções. E aí, mas assim, o diagnóstico dela, eu falo que foi um diagnóstico tardio. Fechou com 4 anos. Assim, ela tá com 8 anos agora. Há 8 anos atrás não era tão assim como a gente vê hoje, né? Como tá hoje. Eu olhando, né? Agora convivendo com autistas, né? Que a minha realidade é essa. Sim. Agora. Eu fico tentando, puxando na memória quando ela era bebê e vejo que dava para ter fechado o diagnóstico dela mais cedo, né? Bebê. Porque ela mamava. E aí eu sentava assim no sofá da sala e dando mamar para ela, e tinha uns spotzinhos, né, umas luzinhas assim na minha sala. Ela não olhava para mim quando ela estava mamando. Ela olhava para as luzes. Ela ficava olhando para o outro lado, sabe? E outras coisas mais que a gente podia ver que, né? Então, para você ver quanto que evoluiu, né? Acredito que tem muita coisa ainda para evoluir e tal, mas 8 anos atrás era muito mais difícil. E aí, ainda falava, a menina é mais difícil ainda, porque é mais, falava-se, né, que é mais
predominante em meninos, né? Até isso foi uma das coisas que eu falei, ufa, se é mais predominante em meninos, a minha passou, mas, né? Então, aí, então assim, o diagnóstico fechou com 4 anos. Então, foi um diagnóstico tardio, e também porque eles falavam que menina, as meninas, elas têm mais neurônios espelhos, então elas copiam mais comportamentos, então, né, diz que é mais difícil de diagnosticar, né? E aí, da Yasmin eu considero que foi tardio, porque a gente começou as intervenções com ela, correr com ela, né, desde 1 ano e 3 meses, e fechou só com 4, né? E aí, assim, quando fechou o diagnóstico, aí os profissionais que estavam envolvidos vieram me falar, eu lembro que a psicóloga, os outros profissionais, até a neuro, vieram me falar com todo jeito, sabe? Aí vieram falar com todo jeito. Aí eu falei, não, com medo, assim, como que seria a minha reação. Eu falei, não, tá tranquilo, porque agora, parece que foi um alívio daí, porque eu falei, agora eu sei o que que a minha filha tem. Porque desde 1 ano e 3 meses Eu vivo na eu vivo na incerteza. incerteza. Aí, assim, como eu falei, se alguém comentasse, meu neto é assim, meu filho é assim, sabe, ou eu via alguma coisa na internet, eu ia pesquisar, então eu ficava tirando para todo lado. Minha filha acho que tem isso. Aí ia lá eu pesquisar, perguntar. Não, acho que não. Minha filha tem isso. E aí, quando fechou o diagnóstico, falou, autismo, eu falei, ufa, agora eu sei que o caminho é esse, É a né? melhor coisa, né? Quando a gente tem a certeza do que. Até a questão de uma doença, né? Mesmo em nós, a gente tem. Eu sofro disso, ou eu tenho um câncer, ou eu tenho uma enxaqueca, É, ou eu tenho uma gastrite. Você sabe qual o caminho que você tem que percorrer, né? Você sabe a forma de você conduzir, olha, eu tenho que fazer isso, isso e isso, né? E assim é com os nossos filhos, igual a sim, Maria, ela tem a síndrome de Down, a Yasmin tem o autismo. A gente sabe as intervenções que a gente pode, sim, a forma que a gente pode tratá-los, né? A gente sabe que a gente tem que cobrar, mas tem uma forma de ser cobrado, não é igual uma criança típica sim, que você sim. vai lá e você fala diretamente com ele, cobra Tem ele, todo ele um já tem jeito, né? todo um jeito, né? Então, assim, é muito mais fácil quando você tem o diagnóstico na mão, fechado, para Sim, você poder conduzir, né? sim, nossa, É sim, outra vida, né? outra vida. E assim, como que foi a questão da aceitação? Depois que você recebeu o diagnóstico, que vocês receberam, Yasmin realmente ela é autista, né? Como que foi a aceitação sua, do Ricardo, da sua família? Como que vocês conduziram essa parte? Então, daí, quando fechou o diagnóstico, né, foi um alívio, porque daí eu falei, pronto, agora eu sei o que que a menina tem, né? Não vivo nessa incerteza. E aí, eu lembro que no outro dia, eu tinha levado ela na neuro em Rondonópolis, no outro dia eu tava arrumando a minha cama e eu comecei a querer chorar. E aí eu falei assim, não, É a fase do para. luto. Eu falei, para, não posso chorar. E eu falei, tem que ser forte, né, por ela. E aí começamos, intensificamos as terapias e fomos seguindo. E eu lembro que uma terapeuta ainda falou assim, mas você precisa olhar para você também. Aí eu pensei assim, nossa, mas por que que ela tá me falando isso, né? Se eu tô consultando a minha filha, por que que ela tá focando em mim? E foi passando o tempo. E sempre preocupada com ela, né? Priorizando ela. E aí, passado um tempo, como eu não me permitia, né, chorar, sofrer, eu fui guardando, guardando. Passado uns meses, eu, né, decaí. Aí eu lembrei lá atrás o que que aquela terapeuta tinha me falado, né, da importância que é a gente como mãe, né, se olhar. Independente se é mãe atípica ou não, eu acho que toda mãe tem que se olhar, né? E a gente não se permite isso. A gente Não. acaba priorizando sempre os filhos e acaba nos deixando de lado, né? E aí foi onde eu comecei a fazer terapia também, né? Para me ajudar. Tudo são fases, sabe? A gente, é o que eu sempre falo, a gente precisa, no começo, tem a fase da questão do luto, que a gente precisa entender, e muitas mulheres às vezes acabam querendo ser
fortes, igual você falou, e não é só você, eu acho que tem muitas mães que acabam passando pela mesma situação. Eu preciso ser forte para cuidar do meu filho. Sim, Só que uma das coisas que eu sempre falo em todos os lugares que eu vou, em todos os lugares que as pessoas me perguntam, é a gente precisa primeiro cuidar da gente, cuidar da nossa família, para depois a gente ter condições de cuidar do nosso filho. sim, Porque se o nosso templo, que é o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração não estiver bem, a gente não tem condição de cuidar do nosso filho. sim, A questão dos altos e baixos, isso também são fases. A gente passa, nem sempre você está bem, e isso independente de você ter um filho especial, atípico ou não. Tem épocas da vida que a gente está aqui, tem épocas que a gente está assim, e a nossa vida, no literal, ela é uma montanha russa. A gente passa por fases assim. O que a gente tem que fazer é se aceitar naquele momento e não deixar que as coisas caiam, né? Realmente voltar para o centro de novo e, e dar continuidade. E assim, Andréia, conta para nós como que foi a questão da aceitação sua, do Ricardo, da sua família, como que vocês tiraram de letra, foi mais difícil, foi mais tranquilo? A questão de, depois do diagnóstico, a Yasmin é autista, como que vocês lidaram com isso? Ai, no começo, assim, é um baque, né? Porque você não tem noção, você pensa, gente, o que que é isso, né? Muitas pessoas da família às vezes não tinham nem ouvido falar, né? O que Sim, que é autismo e tal. E a gente também só, às vezes, conhecia só por nome, né, e tal. Eu tinha pesquisado já, mas até então, né, tinha pesquisado por conta dos atrasos dela. Mas até então também não sabia o que não era. tinha ninguém na família, não tinha ninguém Não, próximo, né? até tinha, mas assim, não diagnosticado, né? Ah, E agora, depois que diagnosticou ela, a gente vê que tem bastante na família que não é é que depois diagnosticado. que a gente tem um, a gente começa a ter um olhar É. mais E aí pontual. eu tenho uma prima que ela tinha, né, tem autismo e ela tinha outras coisas junto, mas até então não tinha fechado o diagnóstico dela. Então, assim, não tinha ninguém na família, assim. Então, foi algo novo, assim, para nós, né, pra gente ir se adaptando e buscando, né, informações. Então, a gente levava ela nas terapias, às vezes a avó ia junto, né, para o pessoal ir se inteirando, né, e a gente falando também para a família. E assim, depois do diagnóstico, depois dessa fase e tudo, você teve alguma mudança? Você teve que fazer alguma mudança na sua vida, na sua estrutura familiar, para poder adaptar com a Yasmin? Como que teve alguma mudança mais? Ah, teve, né, várias mudanças. Eu lembro que quando fechou o diagnóstico dela, eu tinha uma loja, né? E aí meu marido falou: "Olha, eu acho que você vai ter que fechar a loja". E eu falei: "Não, deixa, eu vou continuar com a loja, que a loja vai ser minha válvula de escape, né? Para eu não viver só nisso, ocupar a cabeça com outras coisas, né?". Sim. E aí foi passando o tempo, intensificaram as terapias, eu comecei a não dar conta de cuidar dela, levar para as terapias, né? Cuidar da loja. Então eu tive que fechar a loja. E aí eu também, né, tinha alguns processos e também tive que parar de advogar também, então, para focar só nela, que daí eu pensei, falei, ó, o autismo, ele é uma luta contra o tempo, né? Porque você tem que estimular ali a criança, aproveitar o tempo ali, né, para eles evoluírem. Então eu pensei, eu não posso ficar focando só em mim, ela precisa de mim agora, então eu vou voltar para casa, vou priorizar, né, esse momento dela, e depois lá na frente a gente retoma, né, retoma a carreira profissional e assim vai. E aí eu fiz isso, voltei para casa, comecei a cuidar dela, né, então assim, a mudança foi isso, parar de trabalhar, né, tipo assim, vamos dizer, deixei minha vida profissional de lado, né, para cuidar dela. E assim, eu sempre trabalhei, então no começo é um baque, né,
Agora não, agora eu vi que eu fiz a escolha certa, porque né? daqui a pouco a Yasmin vai estar maior e você vai colher desses frutos. Sim, eu já Você tenho, vai já ver tô a vendo. independência, como nós como amigos, porque acima de tudo eu e a Andréia somos amigas há muito tempo, e às vezes ela como mãe, eu que eu sempre acabo falando, a gente como mãe, a gente cobra muito dos nossos filhos, e parece que a gente não vê resultado, né? Porque você tá Sim. olhando toda hora e parece que, meu Deus, eu preciso fazer mais, porque ele precisa desenvolver, ele precisa, principalmente pela questão que vem sempre na cabeça tanto de uma mãe típica ou atípica, mas mais ainda na atípica, é e se eu faltar? Sim, O que vai ser do meu filho, né? Essa eu acho que é uma pergunta que a maioria das mães fazem. Então a gente se cobra para que eles sejam o mais independentes possíveis, sim, né? sim. Então aí vem a cobrança. Só que nós, como amigas, a gente vê o tanto que a Yasmin evoluiu. Nossa, a Yasmin, ela é de quando ela alguns anos atrás e o que a Yasmin é hoje, nossa, a gente vê muita diferença. Ela é carinhosa, se desenvolveu, está se desenvolvendo muito Sim. bem, né? Tá mais Sim, a comunicativa, fala né? dela, né? A fala. Então, assim, a gente sabe que o que você está plantando, você já está Já tô colhendo e colhendo, ainda vai graças colher a muito Deus. mais, em nome de Jesus, Sim, né? sim. Agora, uma coisa também que é o que nos fere bastante ainda e nos machuca é a questão do preconceito, né? Sim. Como que você lida com isso? Você já passou por uma situação assim? Já teve alguma situação que a Yasmin sofreu algum preconceito? Ou você se sentiu, vamos dizer assim, ameaçada por um preconceito? Como que foi? Sim, nossa, já teve várias vezes. E aí, assim, a gente vê muito na TV, muito nos vídeos, né, do celular, e aí eu pensava assim, isso não acontece, né, não vai acontecer comigo, não tinha acontecido até então, eu pensava, não vai acontecer. Aí a primeira vez que aconteceu, eu falei, nossa, não acredito que eu tô passando por isso. E aí, às vezes você acha, porque, como eu sempre falo, a vida da gente como pais atípicos, a gente às vezes tá assim, tá tudo bem, de repente você sobe, porque a gente quando cai, a gente já não pode ficar muito tempo caído, né? A gente tem que cair meio já se levantando. Então quando você cai, você já porque senão vai, né, vai tudo por água abaixo, da vaca vai pro brejo, né? Você tem que estar firme ali. Mas quando acontece situações assim, que nem a primeira vez que aconteceu isso, a gente, né, já tinha Foi por adulto ou por criança? por adulto. Criança, eles não têm essa malícia, sabe? Que o adulto tem. Apesar que eu acho que já tá melhorando e eu creio que vai melhorar mais Graças a ainda. Deus, tá. Porque Tá quanto muito. mais a gente leva esses assuntos para a sociedade, quanto mais a gente faz eventos, quanto mais a gente conscientiza e informa as pessoas sobre esse assunto, eu acho que cada vez mais Melhora. vai melhorando e Graças a Deus tem desenvolvendo. tem melhorado. E aí, assim, nós já tínhamos passado toda aquela questão de diagnóstico, toda aquela, né, Sim, aquela situação. Aí nós estávamos considerando que estávamos tudo tranquilo, na já paz. estávamos no nível. Aí acontece, e até hoje é assim. Às vezes você tá bem, aí acontece alguma situação ali de preconceito, você cai, né? Mas a gente vai aprendendo a viver, né, com isso e a relevar e às vezes falar, né? Então, assim, a primeira vez que aconteceu, fiquei bastante chateada, mas não foi só uma vez, né? Foram várias vezes, e aí, assim, eu também falo assim, depende do dia, né? Do estado, de como a gente tá. Porque tem vezes que acontece coisas que você não se abala. Isso. E tem dias que acontece coisas que é muito menos do que aconteceu naquele outro dia e você E aí você se faz uma abala, mais né? tempestade, né? Eu lembro que uma vez eu fui num mercado e fui na fila preferencial, que eu tinha até um pouco de receio. Depois do diagnóstico dela, eu fiquei 1 ano sem ir na preferencial. Por receio mesmo, porque o autismo não tem cara, né? Não, é diferente do Down, né? E aí eu lembro que as pessoas ficavam se olhando, né? Sempre assim, quando entrava na fila. E aí, porque até então ela não tinha o colarzinho de identificação, que o colar, né, Que isso ajuda é legal muito, e ajuda ajuda, né? muito.
E aí eu lembro que eu fui nesse mercado e aí uma pessoa lá do mercado falou, esses que acho que são, que cuidam assim, gerente, não é gerente, Fiscais. fiscais. Andando assim, a pessoa do caixa falou, fulano, eu quero que você grite lá naquele microfone que essa fila é preferencial. Sabe? E aquilo assim, eu olhei e falei, não, gente, sabe, assim, me mexeu assim, eu falei, gente, eu vou falar com o dono. E aí, quando chegou a minha vez, eu, pá, mostrei a carteirinha, porque a Aham. carteirinha dela a gente fez logo no início. E isso me chateou. Foi uma das várias coisas que aconteceram durante, né, e eu falo assim, não foi o primeiro, não vai ser o último, e assim é a vida, né? Mas aí, só tô falando essa história porque daí foi no mercado, né? Aí outra vez, no mercado, mesma coisa. Tava passando no mercado, mas essa, né, não sei o quê. Aí, só que não foi com a moça do caixa. E aí eu tava na boa e falei, não, tranquilo, é porque ela é autista, rindo, e levei na boa, sabe? Até a moça do caixa falou assim, nossa, moça, Nem. você não se abala? Porque se fosse eu, ia me abalar. Aí eu falei, não, Tá tudo porque bem. tá tudo bem, porque se for pra gente ficar brigando, se estressando, vai ser todo dia, então a gente precisa, né, ter um pouco de calma, um pouco de equilíbrio, porque, né, de sabedoria, porque senão, mas é assim, eu acho que tem melhorado muito, né, a conscientização das pessoas, a gente também tem que fazer a nossa parte, né, e eu acho assim, como eu falei, ela passou e passa, e eu sei que vai passar ainda por muitas coisas, mas o que a gente tem que fazer é a gente se preparar e buscar ter sabedoria. Às vezes, ao invés de se estressar, explicar para a pessoa, né? Isso é verdade. A questão do explicar é interessante, porque muitas vezes as pessoas agem por falta de conhecimento. É, Eles não têm o conhecimento daquela causa, do que é uma criança especial, do que é uma criança autista, então eles acabam falando, proferindo palavras que sim, ferem. sim, sim. Então, assim, nós, como pais, o que a gente tem que fazer? Em vez de irmos e fazermos da mesma forma, a gente tem que levar Explicar, né? É conhecimento. verdade. Teve uma situação que nós conversamos, até uma criança muito famosa, que é a Maria Clara. A Maria Clara, ai gente, ela é a MC Divertida. Ah, sim. A MC Divertida, nós conversamos com o pai dela, olha como que é as coisas. O pai dela, eles moravam num prédio e ela sofria muito bullying pelas, pelos vizinhos do prédio, pelas crianças do prédio e os adultos do prédio, enfim, por ela ser uma anã. E o pai dela se doía com aquilo. O pai dela falava: Nossa, mas gente, estão fazendo bullying contra minha filha. E ele, toda vez que faziam, ele se machucava. E ela falou pro pai dela: Pai, eu não ligo. Isso não me machuca, isso não me fere. E o que, que ela aproveitou disso? Ela falou: Eu vou mostrar para todo mundo quem eu sou. E olha quem é ela hoje. Uhum. Hoje ela é uma pessoa famosa, uma pessoa as meninas amam assistir, levam como uma inspiração. E é o que eu ensino para Maria Eduarda. Eu sempre ensino para ela, filha, você é amada, você é linda, você é maravilhosa, você é inteligente. Então, assim, ela tem que aprender a, a, a se amar, a Sim. se aceitar e saber que ela realmente é linda e maravilhosa. Por quê? Porque quando ela receber uma palavra de negatividade, Aquilo ela não vai vai abalar. falar assim: Isso não é para mim. Uhum. Porque eu sou linda, eu sou Sim. maravilhosa. Então a gente tem que começar. Eu sei que muitas vezes é difícil. Eu sou mais tranquila, André, em relação a isso. Eu não tenho tanto esse problema com a questão do bullying, né? E o preconceito. Mas o meu esposo já tem. Graças a Deus ele também já está mudando, mas ele, tipo assim, nossa mãe, se chegasse Uhum. alguém e falasse alguma coisa da Maria Eduarda, ele também já se Uhum. alterava. E aí eu sempre falei para ele, Altair, a gente precisa ensinar o que ela realmente é. E aí automaticamente as pessoas também vão mudando em volta, né? É, E ela aprende que ela tem que ser amada, que ela é amada.
e que as outras pessoas agem dessa forma ou por falta de conhecimento ou porque realmente existem pessoas que têm maldade no coração, infelizmente, né? Sim, sim. Mas assim, aos poucos a gente Não, é, vai. é verdade. E eu lembro assim, quando ela era menorzinha, às vezes eu me pegava chorando, pensando, meu Deus, o que que essa menina vai passar, né? É, eu De já pensei isso bullying, também. das coisas. E aí, um dia conversando, o meu marido falou, mas... é, e eu também, né, acabei tendo essa consciência, falei, às vezes eu tô sofrendo, chorando por situações que às vezes eu nem sei se vai acontecer com ela, e Isso. se acontecer, talvez ela não vai ter aquela dor, aquele sofrimento, talvez ela não vai entender, sabe? Às vezes eu tô sofrendo, chorando por coisas que talvez nem vai acontecer com ela, porque como Sim. você falou, a gente tá preparando ela, ela já tem consciência de que ela é autista, Ah, ela já tem. já, e tem consciência até demais, porque tem horas que a gente manda fazer as coisas, ela fala, não posso, mãe, é só a Tita. Ah, Atiça e não atiça, vai fazer, sabe? Às vezes não quer fazer tarefa, às vezes não quer ai, ajudar em gente. casa, sabe? Então ela já tem consciência. A primeira vez que ela falou para nós isso, que ela era autista, eu e minha marido, a gente ficou se olhando assim, sabe? A gente já Gente, tinha olha a explicado, esperteza, né? Como ela né? é Já tinha explicado esperta. para ela, mas ela não tinha tido essa consciência, sabe? Mas isso que você falou é interessante. Eu falo assim, cada um reage de um jeito, Sim, claro. né? Hoje em dia, a minha percepção, assim, já teve situações de eu me estressar, outras de eu calar, mas eu peço para Deus sabedoria. Para Aham. quando acontecer, Deus me dá sabedoria para saber como que eu vou agir. Porque a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque eu lembro que há um tempo atrás aconteceu, não lembro que cidade, um vídeo rolando de uma mãe autista que se alterou e tal. E eu lembro que o Dr. Tiago Castro, ele falou, ó, não invalidando a dor dessa mãe, né? Porque a gente sabe, né? A gente sente na Sim. pele isso, né? A gente é Mas a gente mãe. tem que cuidar porque a gente está lutando para a inclusão Sim. deles, né? Para eles terem o espaço deles. E às vezes, se a gente começar muito querer brigar, você acaba meio que fazendo o contrário, Sim. sabe? Que daí chega num ambiente ali, tome cuidado porque, sabe? Sim, não toca, Não né? toca porque, Aonde sabe? está acontecendo a inclusão nesse ponto, Isso, né? então Nesse assim, sentido. né, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Cada situação é uma situação, a gente tem que analisar, né? Como eu falei, cada um reage à sua maneira, e é assim, e às vezes quem tá fora é fácil julgar, né? Difícil é estar na Na pele pele. da gente, né? É, e assim, a gente tem que entender também que cada um tem as suas diferenças. Uhum. Ela é autista, a Maria é síndrome de Down, uma outra pessoa usa óculos, um não joga basquete, um joga futebol, outro é melhor em matemática, outro é melhor na informática. Então, assim, a gente também, nós não somos todos iguais. Cada Sim, um tem as suas limitações, sim, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as partes que são desenvolve melhor. Então, assim, e isso faz com que a gente aprenda a valorizar o que cada um tem de melhor sim, e sim, entender o que aquele outro tem de sim, dificuldade, né? sim, Então, levando para esse lado, nem todos são iguais. sim. Hoje, Andréia, tudo assim, o que a Yasmin está fazendo? Ela faz as terapias, o que ajudou ela bastante na questão das terapias? O que desenvolveu ela? Ela tá fazendo terapia, como eu falei, né? Ela faz terapia desde 1 ano e 3 meses. Aí, nesse período, a gente acrescentou algumas, outras, né, não foram mais necessárias, mas sempre fazendo fisioterapia. Faz natação também, que é algo que ela adora, né? Me ajuda a desenvolver bem, né? Ajuda, aham, Musculatura. ajuda. Então, eu acho assim que todas as terapias, né? As terapias ajudaram muito ela, vem ajudando, né? E uma coisa que nos ajudou muito, que eu sempre falo, para quem vem até mim e pergunta, né? Fala, olha, eu tô vendo que meu filho tá assim, assim, assado. Eu falo, olha, independente do resultado, não fica esperando o diagnóstico, faz terapia, né? Então, para nós, como eu falei, a gente começou a correr com ela com 1 ano e 3 meses, e o diagnóstico chegou só com 4 anos.
Mas nesse período, a gente estava fazendo as terapias, a gente não ficou esperando diagnóstico, sabe? Então, isso daí ajudou muito ela. Porque tu imaginou, desculpas, a gente esperasse fechar diagnóstico para daí começar as intervenções? Então, eu falo, as intervenções precoces ajudam muito. Mas isso foi uma coisa que aconteceu com a Maria Eduarda também. Quando ela nasceu, já no hospital, o médico, como ele não tinha o exame do cariótipo em mãos, ele não quis afirmar que ela tinha síndrome de Down imediato, né? Então ele foi com muito cuidado e falou: olha, ela tem sinais de síndrome de Down. Porém, o que nós vamos fazer? Nós já vamos começar com as terapias. Por quê? Porque se der positivo para o cariótipo, ela já está bem na frente Sim. com as terapias. E se der negativo, ela não perdeu nada. Só vai ajudar. Só vai ajudar. Então, assim, isso é bem importante que o André falou. Não espere, se você tem suspeita que o seu filho tenha um sinal de autismo, e ainda, porque o processo para dar o diagnóstico, ele é um pouco demorado, né, Andréia? Sim. Então, assim, vai atrás. Já começa com as intervenções. Por quê? Porque você não vai perder. Bem pelo contrário, você só tem a ganhar. O seu filho só tem a evoluir com isso, né? E se ele não tiver nada, não perdeu nada. Sim. Né? Já evoluiu. Isso é bem legal. Sim. E a questão da escola, Andréia, como que é na escola? Você colocou a Yasmin com quanto tempo? Como que ela se desenvolve na escola? Ela tem alguém que ajuda ela? Como que é essa questão da escola? Então, na escola, ela começou com 2 anos, né? 2 anos ela foi para creche, por indicação do geneticista, né? Que ele falou, ó, como ela tem um atraso, vamos começar, né, com as intervenções. Então, foi por indicação dele. Aí, filha única, né? 2 aninhos. Eu, por mim, não queria ter colocado, né? Eu queria colocar ela numa bola. E lá deixar. E lá deixar, né? Numa bolha, né? A gente vai colocar numa bolha. Mas aí coloquei e foi bom, porque né, ela começou a desenvolver, ter muita interação com as crianças, e aí agora ela já está no ensino fundamental, e ela gosta muito de ir para a escola, sempre gostou, engraçado assim que ela sempre gostou de estar no meio de pessoas. Isso para ela é muito bom, porque ajuda ela a querer imitar comportamentos. Isso é bom. Né? Desenvolve ela, né? Ajuda para ela se socializar, né? Então ela sempre gostou. E ela gosta, ela adora de ir na escola. Tanto que hoje ela pergunta, é sábado, é feriado, mãe, hoje tem aula? Mãe, eu quero ir para a escola. E a escola com ela? A escola, a escola, eles são super atenciosos com ela, né? Todo mundo na escola conhece ela, a turminha dela, nossa, eu agradeço a Deus, porque é uma turminha abençoada, sabe? As crianças, as mães também, sabe? Eu falo, são uma bênção mesmo, porque as crianças, eles já pegaram o jeitinho da Yasmin, e as mães, quando acontece, agora, graças a Deus, ela tá bem melhor, mas teve uns períodos que ela andava estressada, então ela às vezes se desregulava, acabava às vezes batendo em alguma criança, e as mães sempre entenderam, sabe? Isso é tão importante, Nossa, né? é muito bom, porque a gente já tem essa preocupação, né? Que a gente sabe o que o filho da gente faz ou o que não faz. Então eu já tinha essa preocupação, e eu falava, nossa, como será que as mães, né, vão reagir e tal, mas eu vejo que elas sempre tiveram empatia, sabe? E assim, hoje eles já pegaram o jeitinho dela, já sabe que ela não gosta muito de toque, sabe? Um dia até achei engraçado que nós fomos num comércio, finalzinho da tarde, depois da aula, no comércio do vô de uma coleguinha. E aí, o vô falou lá, falou pra netinha dele, lá, sua amiguinha, dá um abraço nela. Ela olhou pro vô e falou assim, não vou. Ela não gosta de abraço. Ai, que bonitinho. Sabe? E a professora me relata que quando ela fala alguma coisa das tarefinhas lá, toda a salinha vibra com ela, sabe? Porque a Yasmin, assim, ela precisa de estímulo,
como é que fala? Validação, né? Isso. Palavra de afirmação. Ei, parabéns. Não sei o quê. E a turminha toda já faz, sabe? Se ela faz alguma coisa, ei, Yasmin, E parabéns, aí motiva viva. ela, né? Motiva, Isso aham. é legal, gente. Aham. E você falou, você estava falando da Yasmin, passou um filme da Maria Eduarda também. A Maria Eduarda, quando. Agora nem tanto, mas quando ela era um pouco menor e ia para a escola, o que que os amigos faziam? Eles estavam fazendo o serviço por ela. Uhum. Estavam fazendo as atividades por ela. Ou seja, na hora de abrir a mochila, em vez de ela abrir, eles abriam. Na hora de abrir o estojo, em vez de ela abrir, eles abriam. Carregar a lancheira, na hora do lanche, eles carregavam, eles arrumavam o lanche. Faltava colocar o lanche na Na boca boca. e ainda mastigar. Aí nós tivemos a professora, a escola nos chamou, nós tivemos uma reunião na escola, que nós tivemos que dar uma brecada, vamos dizer assim, nos colegas para quê? Porque o cuidado era Tão grande, né? tanto que estava prejudicando ela. Uhum. Porque aí ela gosta, Não, eles são aí ela folgados, a Yasmin é folgada. isso, aí eles gostam, o que que eles fazem? Eles estacionam, tá tudo Aham. sendo servido, Sim. e aí não desenvolve. Então a Sim. escola me chamou, eu e o Altair, e falou: olha, mãe, a gente vai ter que dar uma pausa nos colegas dela, porque eles estão demais com ela. Então, assim, eles sempre tiveram todo esse cuidado. A parte da afirmação ela também gosta, né? Uhum. Então, assim, os aplausos, tudo. E eles têm esse cuidado. E é uma turminha que acompanha ela já faz desde do pré, né? Desde o prézinho já estão juntos. Então, assim, é Uhum. bem importante isso para o Uhum. desenvolvimento deles, né? Mas que legal, Aham. Andréia. E assim, se você pudesse voltar no tempo hoje, o que que você teria feito diferente? Olha, eu vou mandar uma mensagem para a Andréia há 8 anos atrás, né? Que a Yasmin 8 hoje está com anos. 8. Há 8 anos atrás, que mensagem você deixaria para a Andréia se fosse há 8 anos atrás hoje? Uau, que pergunta, hein? Tá igual aquela trend lá, né? O que tomar um café com a minha eu de 15 anos. Então, eu lembro que quando fechou o diagnóstico dela, eu pensei assim, meu Deus, o que vai ser agora, né? Tanta coisa que eu vou ter que ensinar para essa menina, né? E eu vejo o quanto que ela me ensina, sabe? É ela que me ensina, eu não ensino nada para ela, sabe? Ela, assim, eu vejo que tem um amor tão puro, sabe? Não tem maldade. Há quem diga ainda que o autista, ele não tem empatia, né? Não tem sentimento, não é que ele não tem, às vezes ele tem dificuldade, né? De expressar. Mas eu falo o quanto que ela tem me ensinado, sabe? Quanto eu tenho aprendido tanto com ela, porque eu sempre fui uma pessoa assim, que eu me achava fraca, sabe? Psicologicamente. Às vezes acontecia certas situações, assim, que eu não sabia como lidar, e aquilo me abalava, sabe? Me chateava. E eu nunca imaginei que eu ia passar por isso, né? Ter uma filha especial, né? Especial todos os nossos filhos são, mas assim, né? Uma condição especial e hoje em dia eu assim passo por coisas que eu falo, meu Deus, se fosse a Andréia de antes, não ia aguentar, sabe? Então eu vejo assim que o quanto tudo isso me fez forte, sabe? E me faz forte. Tá certo, a gente não precisa ser forte o tempo todo, né? Mas o quanto que isso tem me ajudado, sabe? Tem me fortalecido, fortalecido a mim e meu marido, nos ajudado assim a prosseguir. O conselho que eu daria para mim mesma é que seja forte. Você vai conseguir, vai valer a pena. Ai, que lindo. E forte. Sabe, tem muita coisa assim que eu almejo, né, ainda. Muitas coisas a gente já alcançou, eu falo com a Yasmin, né,
E tem muitas coisas ainda que eu quero alcançar. Uma delas é ela ler e escrever, né? Ela alfabetizar. E às vezes eu fico assim tão preocupada que gera uma dúvida. Eu falo, meu Deus, será que eu vou conseguir isso, né? Então, quando eu olho para trás e vejo, falo tantas coisas que ela não conseguia e ela conseguiu. Então, eu acredito que isso vai chegar. Vai sim. Sabe, eu creio que vai chegar. E uma coisa que eu tenho buscado, né, é pensar assim, porque eu me preocupava muito com o futuro, né? Não digo assim que não preocupo, acho que todo pai preocupa, né? Mas tendo um filho atípico, você se preocupa muito mais, que você não sabe, né, o que vai passar pela frente. E isso era uma coisa que me afligia muito. E uma coisa que eu tenho pensado é isso. Deus nos cuidou até agora, né? Tem nos cuidado. E por que eu vou ter meu futuro se Deus vai estar lá? Sim, Deus vai estar lá cuidando dela também, sim. né? A gente tenta, às vezes, se precipita, né? Sim, Em algumas coisas, a gente quer viver o dia de amanhã e esquece de viver o dia de hoje, né? sim, Então, assim, a gente tem fé, a gente vem de uma vida cristã e a gente acredita, né? Que Deus está no controle de todas as coisas, né? sim, E é como você disse, ele nos sustentou até hoje, né? sim, Então, assim, ele cuida e vai prover todas as coisas, sim. assim. André, eu quero te agradecer de coração por você ter aceitado o nosso convite, de estar aqui com a gente hoje. É, você não imagina a admiração que eu tenho por você. Você é uma guerreira, sabe? A Yasmin é uma guerreira, o Ricardo, a sua família é uma inspiração para muitas outras famílias. Que você não desista nunca, que você continue buscando, sabe, o melhor para vocês, o melhor para Yasmin. E assim, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui. Esse podcast é um sonho nosso, da minha família, é um sonho de a gente poder levar isso que a gente está fazendo aqui, levar informação, levar conhecimento, mostrar como é uma família atípica, ou seja, uma mãe de um autista, uma mãe de uma síndrome de Down, uma mãe de uma que tem paralisia, enfim, uma mãe de alguém que tenha uma condição, para que aquelas outras mães que vão ter um filho especial ou que estão tendo, possam entender pelo menos um pouquinho do que a gente vive, do que a gente passa, das nossas lutas, das nossas dores, das nossas alegrias, Sim, porque uma mãe de um filho atípico, ele não só chora, ele não só luta, ele não só. Mas ele vibra, ele se alegra nas pequenas conquistas que sim, às vezes um filho faz, é num andar mais tardio, é num sorriso que às vezes não dá, é, sabe, é numa escrita, é numa letra, é numa fala, a gente se alegra, né? sim. A gente vibra junto com eles. Então, assim, esse podcast realmente é um sonho da minha família. Você está sendo uma das primeiras convidadas aqui, com muito orgulho no meu coração, porque eu vivi a sua história desde o início. Eu sei das suas batalhas, eu sei da sua luta, das suas alegrias, e eu não gostaria que isso tivesse ficado apenas em mim e em você. Eu quero que isso chegue para outras famílias, para que a gente possa ser inspiração e luz na vida de outras pessoas. Então, assim, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço, né, de estar falando desse assunto, que eu falo que é a nossa causa, né? E como eu falei, vocês também são nossa inspiração, né? Até assim nos momentos, às vezes que a gente dá uma entristecida, eu lembro de vocês e falo, ó, eles estão ali seguindo firme e forte. Eu sei que vocês passam por lutas também, Nossa, mas, ixi. né, vão se fortalecendo. Então, vocês são inspiração também. Sempre eu lembro e eu agradeço por tudo. Agradeço por lá atrás vocês terem nos apoiado e continuado sempre nos apoiando.
E obrigada por esse espaço e sempre que quiser, estou à disposição. E não é só essa vez, tá? Com certeza, eu quero ver você aqui muitas e muitas vezes, porque aqui foi curto o nosso tempo, mas assim, a gente tem muito mais o que compartilhar, muito mais o que informar e conscientizar as pessoas sobre essa causa, né? Sim. Muito obrigada e até o próximo episódio.